galera do Café com Ambiente, aqui quem fala é o PR. Se você quiser saber sobre tudo da OP12, dos novos líderes que teremos, fica aí até o final, que você vai saber de tudo que vai vir de novo nessa OP12 aqui com a gente. Então, vamos para o vídeo. Aqui vamos falar dos novos líderes da OP12, e obviamente dia 22 de agosto vai sair a nova coleção e vai mudar tudo sobre o nosso meta aqui. Então vamos ver o que essa OP12, o que tem de líder novo aqui pra gente dar uma olhada e pra gente montar os nossos decks para preparar para esses novos líderes. Então vamos lá, serão 6 líderes aqui. Primeiro, vão ser 3 líderes de 2 cores, né, e 3 líderes de monocolor aqui. Vai ser o Sanji, o Rocinante, a Koala, de 2 cores. E de monocolor vamos ser Kuzan, Silver's Rayleigh e Zorão aqui. Vamos ver o que podemos montar com esses decks. Aqui eu já vou começar falando de deck a deck. Então vamos começar com o primeiro aqui, que eu coloquei na nossa lista, o Sanji, né? Que é um líder de 4 vidas, 2 cores e com 2 habilidades. Quais são as habilidades deles? Na primeira atividade, no Active Main, você pode dar Dom -1 e usar um dos seus eventos que seja Chapéu de Palha da sua mão com custo original de 3 ou menos. Então você vai dar Dom -1 e vai conseguir usar um dos seus eventos de custo 3. Então você pode ver que já é um deck bem focado em eventos, né? Então você usa esses eventos aí para ganhar algumas vantagens no jogo. E como você deu esse Dom -1, quando você atacar você volta esse Dom. Então você não perde muito Dom aí durante o seu jogo, né? Porque você sempre vai repor esse dom quando o seu líder atacar. Então, interessante aqui a habilidade dele. Pelo menos na quantidade de dom você não vai perder e você vai otimizar os custos de eventos aqui, né? Sempre pagando só menos um dom e conseguindo usar um evento de 3 aí. Vamos dar uma olhada em um exemplo de deck que eu peguei aqui, que ganhou alguma coisa no Japão. Então a gente já dá uma olhada aqui nesse deck. Primeiramente, da Asbone, né? Obviamente vai usar muitos eventos. E para você usar um das bônus somente para pegar um desses eventos custo 1. Ele consegue pegar aqui um evento azul custo 1, que seria qualquer um desses 8 eventos aqui que você vai usar, né? Tanto Searcher quanto esse evento de defesa aqui que você compra uma, ou se você tiver 4 ou mais cartas no seu trash, seu líder ganha mais 4 mil nessa batalha. Então, interessantíssimo. Você pode ver aqui também que uma das principais cartas desse deck, as duas principais eu diria, são essas duas, né? As duas novas cartas aí, tanto o Sanji para ataque como a Reiju para defesa. Essa Reiju é muito interessante porque quando tem mais de 4 eventos no seu trash, ela ganha mais 2 mil de poder e mais 5 de custo. Então ela fica complicada de ser removida aí por algum líder preto que consegue dar redução de custo, remover, então fica tudo muito mais custoso de ser removido. Bounce ali dos azul, então fica bem mais chato de remover essa Reiju aqui com essa habilidade dela, né? E além disso ela é blocker, né? Então vira um blocker 4/7, isso é muito forte. Outro lado temos o Sanji, que é a principal carta de ataque aqui, né? Cara, 5 cartas do seu trash, ela ganha mais 1000 de power, então é praticamente o Burgess aqui de evento, né? Você vai jogando evento, você vai usar muito evento aqui para encher o seu trash. E aí, primeiro, não pode ser removida do campo, né? E você sempre retorna em vez de remover ela, né? Você retorna um dom aí pro seu baralho de dons, né? E ela não é removida. Então, carta muito forte, 3/5, que pode virar um 3/7, 3/8, 3/9. Então, muito forte esse Sanji aqui. Seu deck inteiro vai ser focado nesse Sanji. E, obviamente, também nos seus eventos, né? Você vai usar eventos de removal, como, exemplo, Red Rock. Eventos de defesa aqui, né? Você vai ter muitos eventos de defesa, que são 4 Gangan Rain, 4 desse evento de defesa aqui e 4 Gangan Giant, isso se não for banido. Mas os eventos aqui de compra de cartas, né? Você pode retornar uma carta aqui pra mão do oponente da Bounce, né? Uma carta de custo 4. Ou, né, fazer essa segunda opção aqui. Se você tiver 6 cartas ou menos na mão, você compra 2. Então você escolhe, né? Ou volta uma carta pra mão do oponente. Isso aqui lembrando que é um evento custo 3, então você pode usar a habilidade do seu líder da -1 só. Então você vai pagar 1 disso, de custo, né? Somente nessa carta. Pagar não, né? Porque você só vai voltar um dom. Então, teoricamente, você não vai pagar nada. É uma carta de graça que você vai dar bounce em uma carta do oponente. Ou, se tiver 6 cartas na mão, compra mais 2, né? 6 ou menos na mão, você compra mais 2. Então, é interessantíssimo esse evento aqui. E os outros eventos é mais Searcher, né? Você tem esse Searcher aqui, você tem esse Searcher aqui e você tem essa Pudding aqui, que também é um Searcher, né? Da OP12, que vai vir aqui, né? Então você procura algum Sanji aqui. Então você tem muita opção de busca nesse deck e muita opção de defesa aqui. Deckzinho interessante, tá aqui a arte alterada dele, coisa linda. Esse foi o deck do Sanji. Vamos falar sobre o próximo deck aqui, que também é um deck interessante, que é o do Rocinante. Quem tava esperando aqui pra jogar no P12 com o Rocinante, já vem aqui comigo, que ele também é um deck bem legal. Porém, eu não acho que vai ser tão forte, tá? Mas é um deck divertido, pelo menos, de você jogar. Temos aqui 2 habilidades nesse deck. 4 vidas, é um deck dual color, né? Tem também aquele Dom -1, então uma vez por turno. Se seu Trafalgar Law foi nocauteado ali, por qualquer motivo, seja por efeitos ou por KO, né? Bateu ali, ele morreu.
você compra uma carta da sua vida ali e esse Law não é removido. Interessante. Primeira habilidade, ele protege o Law aqui. E a segunda habilidade no Active Main, uma vez por turno você dá dom -1. E na próxima vez que você jogar um Trafalgar Law de custo 4 ou mais da sua mão, durante esse turno ele terá o custo reduzido em 2. Então você tem um Law ali de custo 6, você usa essa habilidade, dá dom -1, esse Law entra por custo 4. Então você tem que ter 4 dom ativo ali. E vai logicamente voltar um dos dons, né? Interessante também a habilidade desse líder. Não acho tão forte esse líder aqui, porque você protege o seu board, mas acaba perdendo vida pra proteger o seu board. Num certo momento você faz board um pouco mais rápido, mas acho que esses... Você vai ter que pagar ainda o custo da carta, que pode ser uma carta de custo alto, mesmo dando -1 ali. Você não tem nada que volta esses dons aqui na habilidade do líder, então eu acho o Sanji um pouquinho melhor que ele. Mas vamos ver aqui as cartas que a gente pode usar nesse líder aqui, né? Separei também aqui algumas quantidades de cartas de um deck que eu vi aqui. Coloquei a única carta aqui que eu uso pra recuperar um pouco desses dons. É esse Chopper, que não é um Law, né? Além disso, temos o Law custo 7, que vai recuperar o seu dom, né? Se você ver aqui, uma das principais cartas desse deck é esse Law aqui. Se o número de dons for igual ou menor do que o seu oponente, né? Você volta um dom ativo ali do seu baralho de dom, né? E aí, um dos seus rocinantes ou Heart Parts, né? Ganha mais 1000 de poder até o final do turno do oponente. Lembrando que é somente personagens. Poderia dar mais 1 pro líder também, né? Seria mais forte. Também aqui tem bastante Searcher, né? Você tem o rocinante Searcher aqui. Você tem o Law, que é Searcher também. E tem esse outro Law que também é Searcher, né? Você tem um pouco aqui, logicamente, Blockers, né? Muito blocker aqui, esse 2 blocker, esse blocker aqui, pra segurar um pouco do dano, né? Que você vai ser um líder que vai trabalhar com pouca vida, né? Porque você vai acabar tomando dano aí pra conseguir proteger os seus Laws aí em campo, né? E tem muitos eventos aqui de defesa. E esse evento é bem legal, né? Que você dá mais 2000 pro seu líder, pega um Law que esteja no seu trash, que você pode pegar. E essa carta aqui, que é um 2K Counter, tá aqui, né? Então, interessante, né? Líderzinho legal pra você jogar aí, porém não acho que vai ser tão forte. E tá aqui a arte alterada dele, que é maravilhosa, tá? Muito bonito esse Law aqui, tá? Tem, lógico, também o Gamma Knife, né? Que é uma carta forte, que a gente pega todas as cartas fortes que entram nesse arquétipo aqui do Heart Parts e Law, a gente coloca no deck, o deck acaba funcionando aí, né? Tem aqui o Law 7 também novo aqui, que vai curar uma vida sua. Tem a parte supernova. Então, um deck versátil aí, porém, não tá aquelas coisas, né? Vamos para o próximo deck, que tudo vai melhorar aqui. Vamos falar dela, na verdade, né? Da Koala, pô. Líder revolucionário. Eu adoro a temática dos líderes revolucionários. Não acho que a Koala vai mudar o meta, que vai ser o líder mais forte da coleção. Porém, um líder bem legal, bem interessante e tem umas matchups muito boas para principalmente líderes que jogam muito boss no campo ali. Muitas cartas pesadas. O que quero dizer? Bonnie, Enel, Shanks, talvez, não sei. Shanks acaba sendo, se for com a build agressiva não dá, né? Mas se for com uma build mais de jogar cartas pesadas em campo ali, essa Koala resolve muito bem. O Peluf, que joga muita carta pesada em campo, é bem interessante. Porque a sua habilidade do líder, se esse líder ataca o líder oponente, né? Se você tiver 2 personagens com custo maior ou igual a 8, né? Que a gente vê depois, vamos dar uma olhada aqui nesse deck da Koala, que vai ter cartas que é custo menor, mas acaba ganhando mais custo. Aqui você compra uma carta, então você sempre vai estar com bastante cartas ali, né? Por causa dessa primeira habilidade. E uma vez por turno, né? Esse efeito é bem legal, né? Pode ser ativado com o seu oponente joga um personagem de custo básico superior a 8. Então, quando o seu oponente ele joga um boss em campo, você tem a oportunidade de usar essa habilidade e faz o seu oponente comprar uma das suas vidas, né? Então, é bem interessante aqui essa habilidade desse líder, né? Dá uma controlada ali na vida do seu oponente, fazendo... Você vai descer um boss, mas também você vai comprar uma vida, né? Então, é bem legal esse líder da Koala aqui. Vamos ver o que a gente vai rodar nesse líder aqui, né? Se dá pra jogar com isso daqui e se tá interessante. Primeiro, de novo, líder de 8 Searcher. Eu já gosto por causa disso. A gente tem aqui 4 Koala, que, olha, 3, né, pega uma que seja revolucionário e já faz, ou Nico Robin, né, e faz trash. Então, interessante, né? Por que é interessante fazer trash? Porque a gente tem o Dragon, né, que volta 3 revolucionário pro fundo do deck e pode jogar um custo 6 do seu trash. O que você quer jogar aqui do seu trash? Essa Robin, uma carta absurda, muito forte nesse deck aqui, porque quando você joga ela, primeiro que ela ganha mais 3, ajuda na habilidade do seu líder. Segundo que se o seu oponente tiver 5 cartas ou mais na mão dele, ele tem que descartar 2. Você vai ter que descartar uma pra fazer isso? Vai. Mas seu oponente descarta 2 e você tem um 6/7 blocker em campo. Então, muito forte. Essa Robin aqui ajuda muito aqui na temática do deck. Você pode ver que a maioria das cartas aqui te dá mais custo. Por exemplo, esse hack aqui dá mais 4 de custo. O Morley é o 2K Counter aqui, mas dá mais 4 de custo se você não tiver o que descer. O Carazo, que é interessantíssimo, que também comba na temática de fazer o seu oponente descartar carta, né? Se ele tiver 5 ou mais, você bater com esse Carazo, faz seu oponente também descartar carta. Então, excelente carta aqui, esse Carazo. E, obviamente, temos o Kuma aqui, que é uma das principais cartas do deck, né? Quando você entra, ele vai ganhar mais 2 de custo no turno do oponente. E
você vai trashar uma carta da sua mão e vai ganhar uma vida, então ele cura uma, com apenas 6 de custo ele já vai curar uma, e se seu oponente matar esse Kuma aqui por algum motivo, você também ganha uma vida. Então ele é uma Kikonojo bombada aqui, né, e ainda tem counter pra ajudar, então uma carta bem forte, um 6/7 com uma habilidade bem legal, e se for removido do campo ali, porque eu, né, você ainda compra uma carta. Então bem interessante esse Kuma aqui. Coloquei aqui também um Katakuri, que também vai curar uma vida sua, é 8 de custo aqui, então é interessante por causa disso, né, por causa do custo dele 8, e vai tirar um dos ataques do oponente, ou vai curar uma vida sua, vai pegar uma carta do campo e vai colocar na sua vida, bem legal. E evento de defesa, né, sempre é importante, né, aqui basicamente você vai ter um +2 aqui na batalha, e se você tiver um 8 de custo aqui, vai ganhar +2, né, então vai pra praticamente por um dom você ganha +4 aqui de custo, né. Obviamente vamos usar um Zeus aqui, né, pra matar algumas cartas do oponente, que você vai curar com o Kuma a sua vida, você pode perder uma dessas vidas aqui com o Zeus, é um 2K counter, pode limpar aquele blocker chato que tá te atrapalhando, e bem interessante aqui. E, obviamente, a arte alterada tá maravilhosa, né, essas artes alteradas que vieram na OP12 aí, tá coisa linda. Vamos falar do próximo deck, que vai ser o Kuzan, um dos almirantes aqui. O que que tem o Kuzan aqui? Um efeito pequeno, porém ilimitado, né? Você vê que não tem nenhuma vez por turno e nem nada. Você pode usar quantas vezes você quiser, quantas vezes for permitido usar, né? Então, quando você descartar um card, né? Uma carta da sua mão com efeito do tipo nave, né? Pelo efeito de uma carta que seja tipo Navy, né? Compre um número igual das cartas que você descartou, né? Então, você colocou uma carta lá que ela faz te descartar cartas, e essa carta é do tipo Navy, você vai comprar o mesmo número de cartas que você descartou. Você vai fazer um filtro na sua mão ali. Exemplo, vamos para o deck, né? Vamos pro deck, vamos dar uma olhada aqui. Que cartas que faz isso? Sengoku. Já é uma carta excelente para esse deck que vem no P12 aqui. No on play você traz uma carta da sua mão. Então você descarta uma carta, você vai poder comprar uma depois por causa da habilidade do seu líder. O que você faz? Você olha 5, pega 2 cartas Navy, coloca na sua mão e compra mais uma carta com a habilidade do seu líder. Excelente. Já é um dos exemplos aqui. Outro exemplo é que quase todas as cartas vêm com essa temática de trashar carta quando entra em campo, né? Você vê, a Tsuru faz isso, que é o 2K counter do deck. O Zephyr faz isso, que também é outro 2K counter do deck, né? Temos aqui o 6 e 7 aqui, que são os dois almirantes aqui, tanto o Kuzan quanto o Sakazuki. O Kuzan vai trashar uma carta também, então você vai comprar uma carta com a habilidade do seu líder, e um dos ataques do seu oponente vão ser parados, né? Então o seu oponente não vai poder atacar no próximo turno com uma carta que esse Kuzan escolher. E esse Sakazuki também tem uma habilidade muito interessante, né? Que você compra 2, trasha uma, então você vai comprar 3 e trashar uma, né? E o Active Main dele, você vai trashar, né, aqui uma carta, vai comprar uma, né? E dá um Ratidon para um dos seus personagens. Bem interessante, muito legal essa temática aqui. Por que tem essas cartas 6 e 7 aqui? Por causa do Garp, né? O novo Garp aqui que você vai trashar na mão de novo. Por ser uma carta Navy, você vai repor essa carta na sua mão, né? Então não tem problema você trashar ela. E vai jogar um de 8.000 ou menos, que não seja um Monk de Garp da sua mão, né? Então você vai jogar um dos Navies, que serão desses dois aqui, né? Então você faz um 2 por um bem legal, um 8.000 ou um 6.000 ou um 7.000 aqui, mais esses efeitos. Muito forte esse deck. Você vai comprar carta pra caramba nesse deck aqui. A habilidade desse deck aqui, praticamente sempre você tá comprando carta, né? E você tem uma Pudding pra controlar a mão do seu oponente ali, que você sabe que essa Pudding aqui pode ganhar muitos jogos aí. E lógico, você vai ter muita carta de defesa, né? Por exemplo, esse Ice Block aqui, que você vai trashar uma carta, né? Então, com um donzinho você vai vender 4, vai trashar uma, pode ser um Brick, e vai comprar mais uma por causa da habilidade do seu líder. Então tudo aqui faz você comprar muita carta nesse deck. É um deck bem interessante. Você que gosta da mecânica de comprar carta, esse é o deck pra você. Falando dele, vamos para os decks um pouco mais fortes. Vamos melhorar aqui o nível, hein? Aqui tá começando a ficar forte. Silver's Rayleigh, um dos decks mais fortes aqui da OP12, na minha opinião. Por quê? É um deck muito rápido, é um deck muito forte, vermelho, a cor da agressividade aqui do nosso One Piece, né? Praticamente a Belobet 2.0, que ele entra no lugar da Belobet. Um deck muito forte, joga bem contra decks agressivos contra a Belobet, por exemplo, porque também tem cartas de defesa muito legal que a gente vai dar uma olhada aqui, tem uma mecânica um pouco diferente. Então, como é que funciona esse deck? Primeiro, você não pode usar cartas que tenham custo 5 ou mais, então você só vai usar carta pequenininha. O deck do Bug praticamente destrói ele, né? Mas não tanto, porque você pode atacar com cartas custo 1 e cartas custo 2 ainda aqui, né? Mas a maioria do deck é bem baixo. Active Main, uma vez por turno, mostra 2 eventos da sua mão pro oponente, então você vai mostrar 2 eventos e sempre vai estar mostrando os mesmos 2 eventos pro seu oponente, e vai dar mais 2.000 para um personagem que tenha custo, que tenha 4.000 de power, de base, né, nesse turno. Vamos ver um exemplo de deck aqui? Lógico que os números aqui você pode alterar de acordo com o que você gostar. Você vê aqui, eu falo que não é tão destruído pelo deck do Bug, porque praticamente essa primeira fileira inteira aqui você vai poder usar para atacar contra o Bug. E o seu líder vai dar aqui uns mais 2.000 de poder se você mostrar 2 eventos aqui. E lembrando que tem também eventos para buffar essas cartas aqui. Então é bem interessante esse deck.
As cartas principais, tirando o bug, né, que se você pegar o bug como oponente vai ser bem chato, tirando o bug, esse Luffy é uma das cartas principais, né, porque você pode fazer um 2x1 e ainda dar um dom ali pra um dos seus personagens, né, então bem interessante. Com esse Luffy você pode jogar um 3000 ali da mão, sendo esse de 3000 qualquer uma dessas cartas mais esse Sanji. Tem Rush, né, pra finalizar o jogo, que serão 3 Zoros e 2 Kirin Killer aqui, e mais muitos eventos de controle de board, eventos pra impedir que seu oponente bloqueie seus ataques e também serve como counter, né? Então, bem legal esses eventos custo zero aqui que vieram no Rayleigh, né? Que protege o seu líder, né? Basicamente tudo pra proteger o líder aqui. Eventos de Searcher também aqui, né? Temos o Conqueror's Hack aqui que você pode se defender aqui, né? E esse evento aqui, Observation Hack, pode procurar coisas aqui no top 4. Então, bem legal. Eventos de controle de board e eventos de ataque também, né? Você vê que é um deck bem agressivo, com cartas bem baixas, um deck bem rápido, né? Se assemelha muito com a Belobet, né? Por ser um deck rápido e consegue se defender muito bem. Você vai colocar muita pressão na vida ali. Tem seus pontos fracos, obviamente, né? Bug, Enel, é muito difícil de ganhar desses dois decks, mas é um deck muito forte e que vai vir aqui para ser um dos top tiers aqui da nossa OP12, né? E a arte alterada dele, coisa linda. Próximo deck, talvez o deck mais esperado aqui da nossa OP12 e também o que faz a capa da coleção. Estamos falando dele, né? Do Zorão, o Zoro Sola. Será que o Zoro será um dos decks mais fortes? Vamos ver, né? Mas a habilidade dele já é absurda, essa habilidade, né? Com 3 dom nele, você pode bater num dos personagens do seu oponente. Então, se ele batalhou com um dos personagens do seu oponente, você pode desvirar ele. E fazendo isso, você pode bater em personagens de custo 8, né? Ou mais. Ou bater no líder. Então, você pode bater no board uma vez e no líder outra vez. Mas você me pergunta, como que eu vou bater no board se não vai ter nada virado? E aí, vamos ver a lista desse Zoro aqui. Primeiro, tem Searchers, 8 Searchers aqui. Basicamente, ele busca Slash, né? Você vê que a maior parte do campo de tudo aqui é Slash, né? Tanto os TK Counter como as defesas, tirando a Tashig aqui, né? O resto é tudo Slash e tirando o Hold Journey aqui. Então, esses 8 Searchers praticamente pegam o seu deck inteiro. Você consegue buscar tudo nesse deck. Cartas muito fortes nesse deck aqui. Primeiro, ele tem uma defesa contra removal bem interessante, né? Seja esse blocker aqui que protege seus slash aqui, né? E tem a Tashigi que também protege suas cartas verdes, né? Então, duas proteções aqui, né? Pra removal. Outra coisa, o que é tão forte nesse deck? Primeira carta, Kuina. Interessantíssima, né? Active Main. Você dá rest no personagem do seu oponente de custo 4. Dá 3 dons. Coincidência ser 3 dons? 3 dons aqui. 3 dons aqui. Acho que não, né? Então encaixa como uma luva essa Queen aqui nesse deck. E ela serve como blocker, né? Porque se o seu oponente deixar essa carta em campo, você vai ficar fazendo isso todo turno, dando rest em personagem 4 aí e colocando 3 dons no seu líder. Isso é muito forte. Outra carta fortíssima. Tashig. Aqui, absurdo, né? No on-play dela, on-play perde um pouco pro Barba Negra, mas acho que contra o Barba Negra você não precisa nem se preocupar, né? Você só vai bater com o seu líder aqui. Você dá rest no personagem de custo 6, e não só custo 6, custo original 6. Então isso é absurdamente forte, essa habilidade, né? Porque você vai dar rest num personagem que o oponente jogou na curva, né? Se ele tá jogando ali, sei lá, no turno 4 ou no turno 8, você consegue voltar com essa Tashig, ligar 3 dons no seu líder, virar esse personagem que o seu oponente jogou, dar 3 dons pro seu líder, de novo. Coincidência? 3 dons aqui, 3 dons aqui? Acho que não, né? Então você vai ligar aqui 3 dons aqui, vai bater no personagem que seu oponente jogou, mais um dano na vida. E vai fazer board, né? Porque você tá colocando uma 5-7 em campo. Absurdo, né? E sem falar do nosso incrível Mihawk, que é um blocker 8000, que quando entra em campo, desvira 4 dom. Qual que é o drawback disso? De você jogar um 4-8 blocker em campo? Que você não pode jogar cartas de custo 7 ou mais nesse turno. Então você não pode jogar um Mihawk e um Hold Jones. Mas você pode jogar um Mihawk e um Cavendish, que vai desvirar mais 2 dons. Então, tipo, você joga aqui com 8 dons o seu Mihawk, é que você vai ter que ter 9 dons, né? Se jogar no turno de 9, tá jogando na ímpar, jogou um Mihawk na curva com 9 dons, desvirou 4 dons. Você consegue jogar aí no Cavendish desvirar 2, bater 7 com o seu líder. E, somando tudo isso daqui que eu já falei desse deck, temos o evento, né? Que é praticamente o eventinho da Uta lá. Você lembra da Uta? Que desvirava e bate? O Zoro tem a mesma coisa, né? Além da habilidade dele, né? Que se ele bater num personagem ele pode desvirar. Tem esse evento que desvira o seu Zoro, que custa 3. Então, absurdo, né? Esse evento aqui. Você pode bater mais uma vez ainda com o seu Zoro, né? E, logicamente, um eventinho de defesa aqui, que a parte fraca desse deck é não ter muita defesa. Então, um eventinho de defesa aqui, Paradise Waterfall, que faz você poder bater com esse Mihawk também. Você entra com esse Mihawk em campo,
bate com ele, quando o seu oponente atacar, você deixa um donzinho ali, desvira esse Mihawk, que vai ser um blocker para próximo turno, vai dar mais 2.000 aqui para um dos seus personagens aqui, ou pro seu líder, né? Então você dá mais 2.000 dependendo de onde o seu oponente tá atacando, e desvira uma carta. E por que esse Hold Jones aqui, você me pergunta? Contra Enel é uma porcaria jogar, então esse Hold Jones serve pra você comprar uma das suas vidas e também um personagem com Rush, que é muito bom pra finalizar jogo, né? Então, uma carta bem interessante. Tem outras cartas que entram nesse deck que eu não coloquei aqui, esse é só um exemplo de uma lista que eu vi aqui no Japão que topou lá. Então, tem outras cartas que você pode colocar aqui, mas não deixa de ser um deck excelente. Então agora, overview de todos os decks aqui da OP12, feito pra vocês. E aqui uma tier list da OP12, sem considerar outros decks, só OP12. Que teremos na OP12 aqui? Meme. Infelizmente, o Don Quixote Rocinante aqui é o nosso deck meme da OP12, né? Ele não vai conseguir performar muito bem em cenários competitivos, mas vai jogar na loja? Excelente deck. É uma excelente escolha, você vai ganhar bastante com esse deck, porque a galera não sabe nem o que faz, e não sabe nem como counterar isso. Então, um deck bem legal ali pra você jogar na loja. Decks ok, que não é nem bom nem ruim, tá ali, tá na média, não vai ganhar muito, não vai perder muito. Talvez se você for num evento grande, você consiga ganhar alguma coisa com eles, porque são decks que tem potencial interessante de ataque ali, que eu colocaria a Koala, o Kuzan e o Sanji. São 3 decks bem legais aqui. E, não menos importante, ou seja, Zoro e Rayleigh, o topo da coleção, né? Eu acho que os dois ali estão no mesmo patamar de força, né? Dentro do meta ali. O Rayleigh sendo o deck mais agressivo aqui da OP12, né? Um deck absurdo de forte. E o Zoro também, um deck absurdo de forte, porque tem muitas cartas que tem sinergia com ele aqui. A parte ruim desses dois decks é que eles acabam sendo um pouco mais caros, né? O Zoro por causa do Cavendish e o Rayleigh não vai ser tão caro, né? Mas vai ser interessante aqui, né? Mas todas as cartas vão ter que ser compradas aí, porque vem tudo na OP12, né? Então é interessante que não precisa de carta antiga, né? Você vê a lista dos dois decks aqui, por exemplo, do Rayleigh, o que vai ter de cara aqui provavelmente vai ser esse Sanji, talvez, aqui, e Sabor Hancock e o Luffy já vem na coleção. Então você só vai ter que se preocupar com o Sanji, o Zoro, os dois Sanjis aqui, né? Todos esses Sanjis aqui, mais esse Zoro. Você pode usar algumas coisas pra substituir esse Sanji aqui também. E do Zoro, né? Você vai ter aqui caro o Cavendish, né? O Cavendish é muito caro. O resto é dentro da coleção, então é mais tranquilo. E dependendo da lista que você for montar, você pode inventar algumas techzinhas aqui. Tem várias techs que você pode pôr nesse deck aqui pra aguentar aqui jogar contra outros decks. Dito isso, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá uma olhada aí no site que colocamos nas descrições aí pra você usar o nosso cupom Café com PC, pô. Tem aí bastante sites de nossos parceiros, você pode comprar single cards, tá chegando a sua P12, dá uma olhada lá no site dos nossos parceiros aqui pra você fazer a sua melhor compra possível. E pra quem viu até agora já sabe, né? Valeu e até a próxima.